Interrompemos nossa programação para a edição extraordinária do jornal Racional Prisional Bem Legal. Em seguida, assista a mais um capítulo de Criminologia com Felipe de Oliveira. Começa agora mais uma edição do jornal Racional Prisional Bem Legal, com Thaís Poeta e Daiane Bonner. Boa noite. Bom dia. No programa de hoje veremos... Vai apresentar a saída da temporada de 5 dias, porque não tem vaga nos semiabertos. Nem no semiaberto tem vaga, eles estão liberando todo mundo de 5 dias para vir se apresentando e achar uma vaga no semiaberto. Bom, se tratando da crise do sistema carcerário, a gente não pode deixar de refletir sobre a crise do sistema das penas, o sistema da pena privativa de liberdade. Ela já não é novidade alguma que ela já nasce em crise. Ela nunca teve um apogeu, ela nunca teve um sucesso pleno, como se pode dizer. Então, as penas alternativas que tramitam aqui na vara de execução de penas alternativas são serviço comunitário, limitação de final de semana, prestação pecuniária e multa, né? A eficácia é bem interessante, né? Tem bastante apenados que cumprem. O processo é fácil, uma hora acaba, mas o que é difícil é a vida, né? Das pessoas que estão por trás disso. Te expõe às situações, às circunstâncias. Vou te falar que de 10 pessoas, 3 não têm condições. Atualmente critica-se muito o sistema prisional, devido aos índices de superlotação, violência, condições desumanas e ociosidade. O consenso hoje é que esse controle punitivo não é eficaz. Afinal, como ressocializar deixando o indivíduo intramuros? Qual seria a solução? Penas alternativas? O que vem à sua mente quando se levanta essa possibilidade? Uma pena por uma cesta básica? Infelizmente, a questão não é de tão fácil resolução. Conversamos com a assessora da juíza titular da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, Tânia da Rosa. Tá, como que é as penas alternativas hoje? Quais são os objetivos? Como acontece aqui na Vara de Execuções? Quais são as que a gente usa? Então, as penas alternativas que tramitam aqui na vara de execução de penas alternativas são serviço comunitário, limitação de final de semana, prestação pecuniária e multa, né? A eficácia é bem interessante, né? Tem bastante apenados que cumprem, né, a pena, outros que a descumprem, né? E nessa hipótese de descumprimento, eles são chamados para uma audiência de advertência antes que haja qualquer conversão em pena privativa de liberdade. Então, eles são advertidos pela juíza, né, numa tentativa de conscientizá-los a cumprir a pena de forma regular e, havendo novo descumprimento, há sim a conversão em pena privativa de liberdade. Quem acompanha a execução dessas penas alternativas? Os apenados são assistidos por uma central de atendimento com corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais que o entrevistam, encaminham para estabelecimento adequado, né, conforme as suas aptidões, enfim. E as instituições conveniadas encaminham, ao término do mês, o relatório para a vara, relatório de frequência dos apenados, e aí é onde se verifica se o cumprimento está ou não regular, né? E na hipótese de regularidade, se agenda essa audiência de advertência. A questão processual é bem sistemática. Então, transitada em julgado a condenação, é formado o processo de execução criminal, né? Se a condenação se refere a pena alternativa, o processo vem para essa vara, que é a única vara especializada no Estado, no Estado não, desculpe. Especializada é a única no Estado. E eles são intimados para comparecer em juízo, para tomar ciência da condenação.
são encaminhados para esse centro de atendimento psicossocial e deste centro ele sai com encaminhamento para as instituições, né? No caso do serviço comunitário. Quem cumpre limitação de final de semana já é encaminhado direto para a instituição que recebe, atualmente é o Patronato Lima Drummond, é a instituição que recebe todos os cumpridores de limitação de final de semana, né? Eles ficam lá sábado e domingo, 5 horas de cada dia, reclusos, né? Numa situação de reclusão, algum curso, oficina. E aí inicia o cumprimento da pena, né? Normal, se dá prosseguimento e fiscalização aqui pela vara no cumprimento da pena até o término, quando se extingue o processo. No caso de prestação de serviço à comunidade, tem as instituições que são conveniadas, como que ocorre isso? Elas fazem convênios aqui com o Poder Judiciário, quem tem interesse em receber, né, esses apenados. A gente aprova os convênios, né, vê se há interesse social, enfim, né, se há o atendimento da questão da pena, né, se atende a função pedagógica. E aí, através de convênios com a vara, essas instituições ficam atreladas aqui e recebem os apenados, né, conforme as aptidões que eles tiverem para o trabalho, enfim. Dependendo do perfil, ele vai ser encaminhado para um local. Isso. Sim, porque tem instituições, tem parceiros conveniados, inclusive do judiciário, varas do judiciário que recebem apenados para trabalhos, né, enfim, manuais. Já aconteceu algum caso da pessoa é feita lá, ela vai para ser consultada por um psicólogo e o psicólogo conclui que ela não pode prestar serviço, que ela não tem condições ou que ela não estaria sociavelmente apta para esse tipo de serviço? É raro, já aconteceu, aí se verifica uma substituição, né? Nesse caso que a pessoa de fato não teria assim nenhuma condição de cumprir aquela pena transitada em julgado. Mas a ideia não é a modificação da coisa julgada, né? É trazer para execução aquilo que realmente ele foi condenado. Então, talvez só numa hipótese médica, assim, né, de saúde, que a pessoa não possa prestar um serviço de comunidade. Então, se pode substituir por uma pena pecuniária, né, enfim, mas não é a política aqui da vara, né, da doutora Tânia da Rosa, que é a titular da vara. Ela tem essa política de manutenção das condenações que transitaram em julgado. Os substitutos penais não enfraquecem a prisão, mas a revigoram. Não diminuem sua necessidade, mas a reforçam. Não anulam sua legitimidade, mas a ratificam. São instituições tentaculares cuja eficácia depende da existência revigorada da prisão. Juarez Cirino dos Santos. Agora vamos ver um outro ângulo da questão, na entrevista com a assistente social Mariana, do Centro de Atendimento Psicossocial Multidisciplinar. Deixa eu mostrar. O processo é assim, tá? É um PEC, que é um processo de execução criminal, tá? Esse processo vai para a vara de execuções criminais. As sentenças criminais, elas são geradas nas varas criminais, várias varas criminais, tá? Depois que o juiz dá a sentença, vai para a vara de execução, que é para executar o que ficou determinado. Na vara de execução, especificamente o assistente social, vou falar da minha profissão, né, que auxilia o juiz no encaminhamento das pessoas para o cumprimento da pena restritiva de direitos, tá? Que no caso é a prestação de serviço à comunidade. No momento em que chega a sentença na vara de execuções, se forma o PEC, se intima a pessoa, o cidadão é intimado, então, a comparecer no cartório para tomar ciência dessa sentença, é pedido uma data, então, para uma primeira entrevista, tá? Não tem audiência, nada, tá? Ele vem, daí, então, para a entrevista inicial, para começar a cumprir a prestação de serviço, tá?
Nessa entrevista inicial, a gente faz então essa análise de perfil, uma avaliação social e identifica então dentre as instituições conveniadas com o Judiciário, que hoje a gente tem umas 80, 90 instituições em Porto Alegre, que recebem prestadores de serviço. Então a gente faz uma análise social da pessoa, vê que condições ela tem para cumprir que tipo de atividade, em que local, de acordo com a pena determinada para ela. No momento que a gente identifica isso, ela é encaminhada então para essa instituição e mensalmente a instituição comunica a várias execuções quanto ao cumprimento das horas. Tá? Em caso de descumprimento, também aí, então ele é intimado uma audiência de advertência, né? E aí nessas audiências muitas vezes eles voltam para cá, a gente reencaminha, vê qual é a situação, né? E tem então o trabalho técnico é no sentido de facilitar as pessoas a cumprirem as penas, auxiliar no cumprimento, né, da melhor forma possível, tá? Para evitar o encarceramento, na verdade é isso. Até pela situação carcerária, né? Realmente é inviável, então a gente sempre procura facilitar que as pessoas cumpram a pena. Né? Mas é isso, basicamente é isso. Mariana, teve algum caso assim, de algum apenado que chegou na hora de fazer a entrevista ali, de perfil, e vocês constataram que ele não poderia cumprir essa pena? A gente encontra muito isso, né? Então, assim, até pela questão da dependência química, a própria pobreza, a vulnerabilidade das pessoas, assim, as pessoas têm dificuldade de transporte, né, para pagar as passagens para ir cumprir, a questão das vagas para receber esse tipo de da parcela da população, então não é qualquer instituição que está disposta a acolher essas pessoas, né? Isso por mito, por preconceito, então o nosso trabalho é fazer esse azeitamento das relações entre a instituição e o judiciário e favorecer o cumprimento do processo. Mas assim, quando a pessoa não tem condições de cumprir, porque claro, a gente tem uma responsabilidade ética e técnica de colocar essa pessoa numa creche, por exemplo. Vai prestar serviço na cozinha da creche. Só que o cara, ele é usuário de crack, ele não vai ter condições, e ele tem comprometimento no tráfico, na sua comunidade. Mas o processo aqui que ele tem comigo é delito de trânsito. Então, tu vai administrar como? É difícil, aí eu vou dizer para a juíza que não tem condições sociais, vou argumentar e vou encaminhar ele para o CAPS AD, perto da casa dele, para um tratamento. Isso se ele quiser, né? E aí vou consultar a juíza da possibilidade de considerar esse tratamento como pena cumprida. Às vezes ela acolhe. Assim, geralmente a gente recebe o acolhimento, até porque ela tem um entendimento de que na questão da lei das drogas, e, enfim, né, que é prevenção. Então ter esse entendimento e a gente consegue ter essas conversões em tratamento. Mas tem penas já que já vem como medida educativa, que é então conta com o apoio de uma psicóloga, o trabalho dela, que também é nesses módulos de acompanhamento daí mais na área de saúde mental. Mas em nenhum caso que foi constatado que ele não poderia prestar serviço foi transformado direto em outro tipo de pena? Não. Assim, em outro tipo de pena, sim, às vezes sim, mas depende do que ele não Sim, pode, sim, por não, quê. O caráter de excepcionalidade que a juíza da VEPMA tem que ter, até para mudar uma decisão de um outro juiz, na execução ela tem que ter um caráter de excepcionalidade. O que o Joãozinho da Silva tem que ele não pode cumprir a prestação de serviço? Muitas pessoas, e a maioria delas, chegam aqui, dá para trocar por cesta básica? Bom, primeiro que o judiciário não trabalha mais com cesta básica, trabalha com prestação pecuniária. E tem que ter esse caráter de excepcionalidade. Então, o que tu tem, Joãozinho, que tu não pode cumprir? Eu tenho 20 filhos e eu trabalho de segunda a segunda, das 7 às 7. Bom, todo mundo tem filho, todo mundo trabalha, isso não é uma exceção. Eu tenho uma mãe, eu sou curador da minha mãe, que tem 80 anos, hospitalizada, tenho um filho deficiente, eu tenho um problema cardíaco. Bom, é uma excepcionalidade. Então, esse filtro que a gente faz. Né? E encaminha também para a Defensoria Pública, porque muito embora eu, no parecer técnico, possa sugerir coisas para o juiz, o que vai valer dentro do processo é o pedido do defensor ou do procurador particular da pessoa. Então, a gente, claro, é mais uma força, um apoio, o trabalho é uma assessoria ao juiz, né? Sim. Enquanto técnico,
mas o que vai valer, bom, ela pode acolher e geralmente acolhe, mas o que vale mesmo é a petição, tá? Em favor das pessoas. Mas é isso, senhores. Né? E a gente tem recebido, inclusive, processos de tráfico, que isso agora, em função do sistema penitenciário, tem tido muitas decisões de substituição da privativa e restritiva. Então isso também dificulta a colocação nas instituições. É porque eu acho interessante, né, que nem antes a gente fez a entrevista com a assessora da doutora, né, e ela expôs o lado bonito, né, ela não falou das dificuldades. E quando a gente vê só o lado bonito, o lado da teoria, isso é muito... Não, né, é bem muito complicado, legal porque assim, porque o processo é fácil de resolver. O processo é fácil, uma hora acaba. Mas o que é difícil é a vida, né, das pessoas que estão por trás disso. Expõe às situações, às circunstâncias. Vou te falar que de 10 pessoas, 3 não têm condições, por diversas razões. No mínimo, tá? Assim, para ser bem otimista. 3 não têm condições por questões de saúde, de dependência química, de vulnerabilidade, de envolvimento com os delitos, tá? É bem complicado. A questão das vagas também é difícil. Tem que fazer todo um trabalho com as instituições, pelo preconceito. Ah, mas quem é essa pessoa? Tá, mas qual é o delito? O delito geralmente não quer dizer perfil. Como eu falei, de repente o cara tem delito de trânsito, mas tem um monte de coisa. Às vezes o cara tem um tráfico e é um cara, massa pra cumprir. Pouco legal, tudo certo. Então, né, esse é o trabalho. Tá, espero ter ajudado você. Embora exista uma mudança na finalidade da pena, da vingança à disciplina dos corpos, persiste o sofrimento produzido pela sanção, que vem a ser alvo de críticas. Rodrigo Gringerli. Veremos agora o ponto de vista do professor doutor Augusto Jobim do Amaral. Bom, se tratando da crise do sistema carcerário, a gente não pode deixar de refletir sobre a crise do sistema das penas, o sistema da pena privativa de liberdade. Ela já não é novidade alguma que ela já nasce em crise. Né? Ela nunca teve um apogeu, nunca teve um sucesso pleno, como se pode dizer. Só pegar qualquer livro minimamente sério, entre todos, o melhor deles, o Diário Político de Michel Foucault, e já vê que a pena privativa de liberdade já nasce com esse tipo de crise. Ela já nasce imbuída da sua própria falência. Ou seja, a história da prisão é a história das suas falências e dos seus discursos de reforma. Acho que isso é fundamental para se dizer. Ou seja, o que a gente vê hoje, que é uma tensão máxima de violação dos direitos humanos, nada mais é do que um retrato desde sempre do sistema carcerário, que em maior ou menor medida sempre foi talvez o maior instrumento de violação dos próprios direitos humanos que ele pretende de alguma forma também defender. Então acho que essa seria a ideia central quando se fala de crise do sistema penal. É retirar a ideia de que há apenas uma presente crise e a gente se direcionar para a reflexão mais profunda que diz respeito à sua perene crise, ou seja, a questão do seu contínuo permanente de crise que sempre teve. E, claro, em alguns momentos com alguma maior tensão e outra menor. Mas sempre houve crise, a pena privativa da liberdade sempre teve, desde o seu nascimento, como uma gestão da ilegalidade, como diz o Michel Foucault, com o sistema penal como sendo um instrumento de gestão da ilegalidade, e a partir da ideia da chamada pena privativa da liberdade, do cerceamento do tempo, isso é apenas um momento na nossa chamada economia da punição, né, que se instaurou a partir do século XVIII e se configura de forma como a gente conhece hoje, como eu tinha dito, desde o século XVIII e século XIX. Então seria mais ou menos isso para a gente iniciar um tipo de discussão. O segundo ponto que vocês me convocaram para conversar, de alguma forma, seria a respeito das chamadas penas alternativas, né? Da mesma maneira, todos os chamados substitutos penais, ou seja, isso é uma linguagem do Enrico Ferri, que é um criminólogo da escola positiva, né, da criminologia positiva, a ideia de substitutos penais sempre foi vinculada primeiro, à expansão do poder punitivo, né, e do outro lado, algo muito diretamente vinculado a nenhum tipo de impacto direto na redução, por exemplo,
do que mais ou menos se argumenta hoje em dia, ou tem se argumentado, a respeito da redução do impacto de encarceramento. Né? Ou seja, não há uma redução da massa carcerária em função de aplicação de penas alternativas ou medidas alternativas à pena de prisão. Né? O que houve foi uma expansão da malha de punição. Né? Ou seja, além daqueles sujeitos que estão sendo encarcerados e continuarão sendo encarcerados, porque a expansão do poder punitivo se dá de maneira muito grave, há agora também o alargamento da rede de controle social a partir de novas medidas ou novos mecanismos que a gente pode chamar de substitutos penais. Sejam eles vinculados à ideia de penas alternativas, que nós temos no Brasil dados concretos, hoje em dia já numericamente contabilizados, da falência do discurso das chamadas penas alternativas. Ou seja, enfim, resumo, não há nenhum tipo de efeito prático no impacto carcerário, ou seja, na redução do impacto carcerário. Não se reduziram os números o déficit carcerário com relação à tomada desse tipo de medida. Isso seria mais ou menos um resumo dessa história. Importante diagnosticar o grau de relegitimação que as medidas substitutivas podem realizar no sistema punitivo. A questão que se coloca é se, com a adoção dos substitutivos penais, a própria prisão, como sanção por excelência, não restará fortificada. Salo de Carvalho. Meus senhores, afinal, as penas alternativas conseguem atingir seus objetivos? Boa noite. Grupo Sistema Prisional e Penas Alternativas. Daiane Yasmin Fagundes, Irla Zwirtes, Rosemary Ribeiro, Thaís Recuero Coelho, Tielen Nadal. Realização PUC-RS.